Vamos ver para o próximo slide. Aí eu chamo aqui meu sócio para a gente falar de um tema excepcional aí, que é o resumo das fiscalizações da ANP no primeiro semestre de 2022. Seja bem-vindo. Vamos lá, começando aí de trás para frente aí, Carlos Alberto, Marcos Vinícius e Tiago Alves, fechando aí as apresentações. Bom dia, Nélio. Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar compartilhando aqui com toda a revenda mais um pouco de conhecimento. E hoje a gente apresenta um resultado que a ANP publicou no site dela, que é o resultado da fiscalização do primeiro semestre. Além de tudo que a gente precisa ter nos postos, todo cuidado com margem, todo cuidado com compra, todo cuidado com financeiro, todo cuidado com o que a gente tem aí também da parte operacional, que a gente precisa focar e ter bastante cuidado. Bora que hoje o tema é bom e tem muita coisa para a gente falar. Bom dia a todos, mais uma vez aí, Nélio, obrigado pelo convite, tema muito legal, muito relevante aí, muito presente no nosso dia a dia, são as fiscalizações. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço e vamos aqui mais uma vez tratar um pouquinho do que a gente vê no dia a dia na revenda e fazer aqui um troca-troca de informações para que a gente aprimore mais o nosso conhecimento aqui como fornecedor de consultivo e também ajude também os revendedores a quem sabe, se aperfeiçoar cada vez mais, né? Então, dito isso, a apresentação está feita. Eu, como sou da área comercial, vou ficar aqui de espectador e vou deixar aqui as feras, Carlos Alberto e Dr. Tiago, que são do jurídico aí, tocarem esse assunto aí. Simbora! Vamos lá. Como a gente muito bem falou, essa fiscalização a ANP divulgou, que foi do primeiro semestre agora de 2022, onde a gente apresenta no slide seguinte o seguinte resultado. Próximo, Cleiton. Aí foram os estados que sofreram essa fiscalização, tá? Tá aí por região. E a gente apresenta aí no próximo slide já o resultado da fiscalização. Pra gente a fiscalização foi todo o Brasil, não é isso? Todo o Brasil. Então, para a gente que tem um posto revendedor, que acredita que a ANP não está fiscalizando, que acredita que a ANP não está na área e que acredita que a ANP nunca teve no estado dele, eu tive aí 7.268 ações de fiscalização realizada pela Agência Nacional de Petróleo. Eu tive autos de infração 1.413 e o pior, eu tive autos de interdição de 298 postos revendedores. Os autos de apreensão foram 44, tá certo? Então, mais uma vez, sem querer ser muito repetitivo, mas chamando a atenção a você para passar a se preocupar um pouco com a parte operacional do seu posto. É muito bom ganhar dinheiro, é muito bom trabalhar margem, é muito bom fazer as coisas bem feitas, é muito bom ter um posto bonito, mas eu preciso ter esse posto pronto para receber uma ação fiscalizatória. Se a gente for ver o slide seguinte... Deixa eu só fazer um adendo a esse slide. A importância de a pessoa dizer assim, não, a ANP não vai passar no meu posto. 17% dos postos, assim, a número grosso, eu dividir aí 7 mil por 42 mil postos, foram fiscalizados. Então, assim, é uma presença muito forte, não é brincadeira, não. Os caras estão na área. Estão na área, e o que deixa preocupante, o próximo slide aí, é que esse tema a gente bate, rebate, e acontece isso no dia a dia da fiscalização. Só para vocês terem ideia, as infrações notificadas, se a gente for considerar o primeiro item, o que foi mais fiscalizado e o que apresentou maior desacordo foi os equipamentos ausentes ou em desacordo com a fiscalização. Com a legislação. Com a legislação. Obrigado, doutor. Com a legislação. Só complementando essa informação, é que a gente vem de 2 anos de pandemia e a receita da ANP, em termos de multa, foi bastante reduzida, tanto pelas concessões dadas pelas legislações, como também pelo fato de não haver a fiscalização presencial da ANP, aliás, ter reduzido a fiscalização presencial da ANP.
Então, automaticamente há uma necessidade de compensar isso, e com certeza as autuações vieram mais fortes em 2022 e vão com certeza ser mais intensas em 2023, justamente para compensar esses 2 anos que o órgão ficou sem nenhum tipo de, quase nenhum tipo de arrecadação extra, né? Tem arrecadação própria, mas não tem a extra que seriam de multas e taxas cobradas, enfim, é isso. Então, equipamentos ausentes ou em desacordo, gente. Kit de análise, balde de aferição, são equipamentos que fazem com que a fiscalização, flutuadores de bomba, termodensímetro, termômetro. Então, muitas vezes eu tenho um equipamento no posto e como eu vivo em uma correria muito grande, eu e mais o meu colega de trabalho, um guarda o equipamento um canto, o outro guarda o equipamento no outro. E o que é que a fiscalização diz? Não, deixa aí, tranquilo, depois você me apresenta. E aí, a ausência do equipamento na hora da fiscalização. Então, tenham cuidado, procura guardar esse equipamento direito em um canto visível, em um local visível, que seja possível apresentar a fiscalização. O segundo item mais notificado foi não cumprir com a notificação. A ANP teve lá no posto, determinou que fosse feito tais e tais adequações, provavelmente ele não cumpriu com essa notificação e aí ele tem a penalidade, ou seja, 17,9% dos postos fiscalizados teve esse não cumprimento da notificação. Comercializar ou armazenar produto não conforme. Carlão, então, deixa eu só pedir ao pessoal para dar like e passar isso aí para outras pessoas, porque esse assunto é muito legal. Se você tem amigo que precisa dessa informação, passa para o pessoal, divulga, porque isso é muito importante para toda a rede de postos do Brasil todo, tá? Vai lá, Carlão. O que me chamou a atenção nessa fiscalização foi a questão da outorga, aonde os postos que foram fiscalizados, muitos deles têm postos e não apresentaram esse documento. Gente, é questão de saúde, é questão de saúde pública, saúde do trabalhador. Eu preciso dizer, mesmo eu tendo um posto, que aquela água está própria para consumo e eu preciso cuidar não só do meu cliente, mas também do meu colaborador, tá? Então, a ANP, tendo em vista a região que está fiscalizando e tendo em vista o número de postos que tem com água que não estão conforme para consumo do ser humano, eles estão exigindo esse documento. Então, fique atento, você que tem um posto, precisa estar com o seu ortoga em dia, precisa fazer ele apresentar, e, gente, precisa estar em um local visível de fácil apresentação ao fiscal. Isso é lei estadual e municipal. Se você tem um posto da sua propriedade, você precisa ter isso. Então, ele está só exigindo um cumprimento de lei que tem que ter. Eu não sei nem se é federal, mas você tem que ter essa outorga, essa lei. O quinto item mais mutado, aí aquela que a gente sempre vem batendo na tecla aqui, não prestar informações ao consumidor. A gente tem visto placa de preço sem condições de pagamento, a gente tem visto que posto recebe cartão de crédito sem especificar a bandeira, a gente tem visto que os postos, existe um decreto de apresentar uma placa, o decreto 10.634, que fala dos impostos, depois o 11.121, que fala da lei de transparência, não se está exibindo isso aí, e aí está aí o resultado. Não prestar informações ao consumidor. O consumidor ele precisa entender o que é que o posto está comercializando, de que forma é essa condição de pagamento e de que forma, qual é o benefício do consumidor. E deixar claro também a questão de descontos, gente. Aplicativo, eu preciso deixar claro, eu estou vendendo um aplicativo, esse cliente está sendo beneficiado através de bônus,
através de cashback, através de desconto imediato. Então, preste atenção ao direito do consumidor, o PROCON, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, a gente precisa estar com ele lá pronto, atualizado, para esclarecer qualquer dúvida do cliente. Carlão, e só nesse tema aí é importante dizer assim, nós da Porto Seguro fazemos aquele checklist, né, no posto. Um dos itens é esse aí, que você faz com muita qualidade para evitar esse tipo de multa. Mas só para dar um exemplo claro aqui, a gente já teve cliente que recebeu multa antes de virar cliente da Porto Seguro e veio através disso porque os produtos da prateleira dele de pista não havia informação de quanto é que custava o produto e na época era lubrificante, não tinha informação do valor do lubrificante. Então ele estava dentro de um expositor de vidro na área de pista e a informação tinha apenas um valor colado em cima de um dos lubrificantes, mas todos os demais estavam sem nenhuma informação de preço. E aí o PROCON, nessa época, fez a autuação dele e ele respondeu uma multa por conta disso. Então, a gente acha que nunca vai chegar na gente, mas ele foi penalizado pela falta de informação de preço. É a mesma coisa de um supermercado. Quando a gente vai no supermercado, obrigatoriamente tem que conter o preço, e aí tem várias formas de informar o cliente daquilo, se vai ser individualizado, você pode fazer individualizado, ou colocar uma placa que represente o preço de todos aqueles produtos, você pode fazer outras indicações, mas a informação tem que ser clara, ostensiva e de fácil visualização. Então, muito isso aí é muito realmente... A própria ANP multa também nesses casos. Muito bem. E você é a pessoa que mais recorre disso, e a gente debate muito a questão da clareza para o consumo. Não, está aqui o produto, está aqui o preço. Sim, mas esse preço é de que produto? Se o preço está no meio de 2 produtos, eu não sei. Especificar não só o preço, o produto, a descrição completa do produto, e se é litro, se é meio litro, se é de 500 miligramas, se é de 2,5 litros, especificar o produto de uma forma clara, como você muito bem falou. O PROCON exige que você coloque a medida daquele produto. Então, se você está vendendo 1 litro, você tem que dizer que 1 litro custa R$5, por exemplo. Tem que colocar o preço. E se for outra unidade de medida, tipo quilo, tipo outro, você tem que colocar também nessa especificação. E não adianta colocar, se tiverem vários produtos, não adianta você colocar R$5, porque todos são 5. Você tem que especificar que o produto X é 5, o outro também é 5 e o outro produto X também é R$5. Não adianta colocar uma placa única sem descrever qual produto está sendo vendido por aquele valor. É importante lembrar também, quem vende a granel, às vezes você tem lá aquele container lá de 1.000 litros e está lá o ar, lá tem uma bombinha lá e às vezes está sem um preço lá. Então, tem que estar especificado lá também, dizendo a unidade de medida que você está vendendo, se é por litro, se é por CML, não sei. Mas tem que estar claro. Isso. Isso aí. Então, esse quinto item, ele me chama a atenção justamente por conta do direito do consumidor. E a gente vem batido muito, desde o início do ano que a gente bate. Gente, o PROCON vai estar nas ruas, o PROCON vai estar atuando. E a ANP, em parceria com o PROCON, está dando o direito do consumidor em ter as informações de uma forma clara, uma forma objetiva, como você muito bem citou. O 6º item também me chama muito a atenção, gente. Não atender às normas de segurança. Todo profissional, você sabe que é lei, todo profissional que você tem aí na pista, que trabalha com combustível líquidos inflamáveis, ou que presta um serviço dentro da área do posto, precisa ter um curso de capacitação da NR20. A NR20, ela fala demais sobre as normas de segurança. E além das normas de segurança, além da captação, eu preciso fazer acontecer os procedimentos de segurança em meu posto de combustível. Jamais eu posso abastecer um veículo de GNV
sem abrir a porta-mala, sem fazer o aterramento. É seguir as medidas de segurança. E a ANP, depois desse número de acidentes que teve com o GNV, ele está batendo constantemente, está fiscalizando os postos de GNV. E está certo, ele não está errado, não. A gente precisa se adequar às normas de segurança. A gente precisa fazer cumprir as normas de segurança. Outra medida que também é comum acontecer no posto com relação à norma de segurança é descer da moto. Existe o NBR, a 15594, dígito 1, que ele fala que o condutor de quadriciclo ou motocicleta precisa descer do equipamento antes de ser abastecido. Gente, não tem o que fazer, a norma existe, mas eu vou perder o cliente ou vai ser multado pela ANP. Então, sem ser muito redundante, procura deixar de forma clara. Não precisa fazer um outdoor de adesivo, não. A Petrobras, a Ali, ele tem um adesivo de coluna que ele diz umas 10 ou 12 normas: não fume, desliga o celular, proibido abastecer em recipiente que não seja autorizado pelo Inmetro, desça da moto antes do abastecimento, paralisar o abastecimento após o primeiro disparo do bico. Ou seja, está lá as medidas de segurança de uma forma bem clara, de um lado e de outro, de cada coluna do posto que a gente está abastecendo naquele momento o veículo. Deixa eu só fazer aqui umas duas observações aqui. O Taylor, ele colocou que eles me fiscalizaram 4 vezes no ano passado. Graças a Deus, tudo certo, como sempre, mas olharam tudo. Então, é um cara que está colocando aí informações importantes e colabora muito conosco. Obrigado, Taylor. Parabéns. E ele diz mais, ele já emenda com a outra informação, que em Minas Gerais, em conversa com o fiscal, ele disse que achou muito etanol fora de especificação. Gente, o etanol, ele sai de especificação porque é um produto natural, é um produto feito de cana-de-açúcar. Então, se ele ficar muito tempo sem venda, ele, naturalmente, ele se degrada, como também o biodiesel. Por isso que o diesel, se ficar também paralisado muito tempo, ele tende a ter problema. Então, que é um produto vivo, é um produto orgânico. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? E só respondendo aqui para o Eduardo Marins, que ele perguntou quantos números de fiscalização na ANP em Santa Catarina, eu até escrevi aqui, foram 365, tá no slide anterior. Se você rever esse vídeo, você vai ver lá que está todos os estados lá. Vai lá, Carlão, desculpa a intervenção aí. Não, tranquilo, excelente intervenção, e parabéns, Taylor, por seu post está 100% adequado, é isso aí. Esse é o trabalho, essa é a conscientização que a gente faz a todos os revendedores, é um apelo que a gente faz: deixe o seu posto pronto, capacitado para receber essa fiscalização. O 6º item, não atender às normas de segurança, a gente acabou de comentar, e a gente parte para o 7º item, que é comercializar com o vício de quantidade, gente. A gente sabe que existe a portaria 227 do Inmetro, onde eu tenho um limite de tolerância de menos 100 ou mais 100. Então, o ideal é que essa bomba esteja sempre no 0, mas que se esse bloco, devido ao número de abastecimento que ele venha trabalhando, ele tende a ser a favor do consumidor ou contra o consumidor, que ele fique dentro do limite de tolerância, jamais abaixo do limite de tolerância ou acima do limite de tolerância. Então, comercializar com vício de quantidade, esse resultado aí foi 6,4%. Adquirir ou destinar produto, tá? Por fonte diversa de autorizada, ou seja, isso quer dizer o quê? Eu não devo estar comprando o produto que a revendedor ou a fornecedor que não esteja credenciado a ANP, tá? Eu também, além de eu não adquirir um produto, vamos lá, um questionamento simples. Essa semana, o revendedor disse: eu posso comprar o resto do estoque do meu amigo aqui que está na cidade vizinha, que fechou e não vai mais operar? Não pode comprar. Você não pode comprar. E nem deve comercializar produto que não seja para o consumidor final. Então, fica atento, tanto a adquirir como destinar esse produto por fonte diversa
da autorizada, que no caso seja a Agência Nacional de Petróleo. Operar instalações em desacordo com a legislação. Gente, esse é o item, por mais que esteja em 9º lugar, que a gente mais visualiza em nosso checklist. É as instalações em desacordo. É uma calha que não está funcionando, não está servindo para coletar água nenhuma, óleo nenhuma, tá certo? É um equipamento que está lá operando, que o bico não está disparando. É um termodensímetro, um flutuador que está lá funcionando, mas não está circulando. Então, as instalações precisam estar de acordo com a legislação. Fica aí o atento, o alerta para você. Sua licença ambiental tem condicionantes, tá? Procura fazer cumprir as condicionantes dessa licença. O item 10 aí, entre outros, justamente isso. A ANP ela vai chegar no seu posto e vai fazer cumprir com a exigência da sua licença de operação. Vai ver se seu atestado de vistoria do Corpo Bombeiro está em dias, vai ver se seu alvará está em dias. Tudo isso diz lá na licença de operação. Então, fique atento nessa questão de estar acompanhando sempre a sua documentação diária e obrigação diária da legislação. Tranquilo? Show de bola. Vamos para o próximo aí? Próximo aí slide deu aí, uma Cleiton. resumida bem... Resumida não, um detalhamento, né? Resumida. E olha que a gente está correndo um pouquinho por conta da hora, né? Que tem muita coisa para a gente comentar. E as notificações de interdição. Isso aí eu vou pedir ajuda aí ao doutor Tiago, que ele é craque nisso aí. Eu vou fazer um comentário aí das primeiras linhas, doutor, e você me complementa com o restante aí. Comercializar com vício de quantidade. A gente falou no item anterior e a gente alerta que tem uma lei federal, não só a do Imetro, uma lei federal, se eu não me engano, ela é de 99, o doutor pode até me ajudar, que ele fala que essa multa mínima é de 20 mil quando você entrega quantidade inferior a que está informando ao consumidor, ou seja, está causando prejuízo ao consumidor. Essa multa ela vai de 20 mil a 5 milhões. É a Lei 9.847. Pronto. Então, Lei 9.847, que é uma lei que regulamenta as autuações da ANP, tá? E lá estabelece como penalidade multas, entre elas as multas mais baixas que vão de 20 mil a 50 milhões, tá? Pronto. De 20 mil a 5 milhões, desculpa. 5 milhões. 20 mil a 5 milhões. Então, e é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Porque é aquilo que você estava dizendo. Existem legislações esparsas, por exemplo, a legislação que faz tem uma legislação própria do Imetro, que determina uma multa para aqueles equipamentos que estejam fora de especificação. E essa multa lá gira de R$300 a 50 mil reais. E essa mesma autuação sendo feita pela ANP, ela utiliza essa outra legislação, que é a 9.847, que estabelece uma multa bem mais elevada. Então, dependendo de quem fiscalize, o revendedor ele pode sofrer uma sanção maior ou uma sanção menor. Embora a gente, nas defesas dessas autuações da ANP, a gente invoca a legislação mais benéfica, tá? Para que o revendedor seja penalizado de forma mais branda e não pela forma mais grave. E isso vai se arrastando até que, se for o caso, acesse ao judiciário para manter esse direito do revendedor, que é um direito dele ser penalizado pela norma mais benéfica e não pela mais grave. Ótimo. Muito bem. Comercializar ou armazenar produto que não fornecem a especificação. Foi o que o cliente acabou de falar agora com o Nélio, lá em Minas Gerais, do etanol, que ele fica não conforme. Então, não conforme, exatamente. Quando não está não conforme com a especificação, esse posto ele vai ser atuado
Isso acontece demais com etanol, né? E também acontece muito com o diesel, onde ele verifica a questão do ponto de fogor e outros itens, e a gente precisa estar sempre atento. É onde a gente precisa estar atento aí a nossa amostra testemunha do diesel. Isso. Eu não tenho como identificar, através de uma análise, não aproveita o termômetro ou decímetro, as exigências da resolução com relação ao comprimento. Aí onde eu vou fazer uma defesa e usar desse benefício aí. E a importância, Carlão, de se fazer a verificação, né, na hora do abastecimento. A gente tem diversos clientes aí que estavam acostumados, até por ter também caminhão próprio, a não fazer a análise do combustível na hora do descarregamento, né? E a gente fica naquela incerteza se o produto chegou fora de especificação ou se isso aconteceu dentro do posto. Então, é muito importante ter um processo dentro do posto, e a Posto Seguro ajuda muito essa parte, para que todo o procedimento seja verificado, seja elaborado, e que fique fácil visualizar onde está o gap, onde está o erro, onde está o problema. Se você faz sem processo, tudo no seu posto sem processo, naturalmente você não vai conseguir identificar onde ocorreu o problema e não vai conseguir regularizar. Agora, eu queria só reforçar isso que foi dito pelo Carlos Alberto, é extremamente importante. É deliberado ao revendedor ele ter ou não a amostra testemunha. E muitos revendedores a nível Brasil já desprezaram isso aí. Não quero, que é só para mim ter problema, guardar, tal. Só que o diesel você não tem como apurar o ponto de fogor. Então, uma fiscalização da ANP, ela vai pegar 2 amostras, uma ela vai deixar com você como contraprova, a outra ela vai levar para o laboratório dela. Beleza. Deu problema no ponto de fogor e você vai ser autuado. Qual é a única defesa que você tem? Porque a amostra que está lá de contraprova é a mesma que ele levou, vai dar o mesmo resultado. É você ter a sua amostra testemunha lacrada, que veio da companhia, para você dizer, epa, eu já recebi assim. Pode fazer a amostra do que eu recebi, que não foi aqui a adulteração, já veio dessa forma. E aí é a única defesa que você tem. É importante ter a amostra testemunha. E às vezes não é nem... Às vezes é o problema do caminhão também, entendeu? O caminhão veio com algum resíduo de outro carregamento, e aí traz também ali uma alteração no combustível. Então, você precisa saber o passo a passo, desde a distribuidora do carregamento até entrar no seu posto, o que aconteceu. Às vezes é até um tanque dentro do próprio posto que está com uma fissura e ele se conecta com outro combustível e há uma alteração, contaminação, né? Uma contaminação. Então, assim, tem é muito importante e tem muita complexidade nesses casos. É bom você ter um processo bem descrito. Aí vai a dica da nossa responsabilidade como posto revendedor de manter a qualidade do meu produto. Então, não só vale a pena estar fazendo a aferição para ver também volume de bomba, como também eu preciso estar fazendo a análise do meu produto diariamente. No momento que eu faço a aferição, não custa eu conferir o meu produto para ver se realmente esse produto está conforme, de acordo com o que diz a legislação, dentro das especificações e dentro das normativas. Tá certo? E aqui eu faço um desafio para você, revendedor, que está vendo esse vídeo agora. Que tal você mandar fazer uma banqueta bacana e você colocar lá 3 ou 4 ou 5 provetas fixas, que aquela base é de plástico, você compra as provetas de 1 litro, você fixa aquelas bases lá, você pega aquele vidro de 1 litro, você tira a amostra de um produto diariamente, você bota um funcionário com um jaleco bacana, bota lá no bolso dele a logomarca do seu posto, bota o nome análise da qualidade, bota o cara organizado que entenda do produto, bota um óculos para ele fazer o trabalho direitinho, de acordo com que tem o seu processo lá, e pede para ele fazer
diariamente a análise na frente dos clientes e deixa lá o resultado da análise amostra durante o dia lá para seu cliente entender e cria um momento de análise de combustível. Veja que momento brilhante é esse na hora lá que os clientes estão abastecendo. Chama o cliente para olhar como é, para participar, para entender como é o processo. Isso pode ser um ato de venda indireta que você está fazendo para o seu consumidor. Quantos consumidores vão estar falando disso, vão estar comentando no seu trabalho, na mesa de boteco, como é importante o cuidado que você tem com a qualidade do produto. Pensa nisso, às vezes é um diferencial. E nesse momento, você sabe até se o seu produto está ok ou não e já toma a sua providência. Próximo item, exercer atividade regulada sem autorização. E aí a gente vem para a série de notificações que se recebe no posto. Muitas vezes você está fazendo a mudança de uma empresa para outra e você não está atendendo a legislação. Você está operando uma empresa onde a outra muitas vezes até já foi baixada. Então, o doutor aí faz parte aí dessa parte onde tem conhecimento dessa questão, inclusive pode citar aí ações. A gente viu, nesse caso aí, Carlos, aquele é um cliente que estava, que ele alterou a empresa dele para uma empresa que não tinha no objeto social a revenda de combustíveis. Outro caso também, o cliente estava com, acho que o CNPJ da conveniência, fazendo a venda de combustíveis. Isso aquele outro cliente que o cadastro foi dado baixa na antecessora, mas não autorizou a atual, né? E ele continua comercializando. Exatamente. Então, com a ANP baixada, revogada. Revogada. Isso aí são casos típicos e que trazem um prejuízo enorme, porque a multa nesses casos é elevadíssima. Vamos ter mais slide aí? Bora. Próximo, Cleiton. Então, as infrações de notificação. Comercializar produto não conforme, se forem as infrações notificadas, a gente já falou do produto não conforme. Okay. Comercializar produto com vício de quantidade, 33,2%, também a gente já falou. As irregularidades na prestação das informações, que a gente também falou. Olha aí, preço, quarto item das infrações, 3,21%. Precificar o produto de uma forma clara, de uma forma objetiva, não atender às normas de segurança, recusar a venda de produtos. O que é isso, gente? Muitas vezes eu estou lá com um produto exposto à venda, estou sabendo que vai ter um aumento, mas eu fico limitando ou não fazendo por onde vender esse produto. Eu não posso recusar de vender o produto que está no meu posto para o meu consumidor final. Exercer atividade regulada sem autorização da ANP e outras infrações notificadas. Tá certo? O próximo slide aí, Cleiton. Acho que esse é o último, não? Acabou esse é o último. Esse é o último. Aí, doutor, eu gostaria que você fizesse aquela ponderação quando a gente fala de exercer a atividade regulada sem autorização, aqueles postos que muitas vezes têm um processo de notificação, onde está tramitando esse processo, inclusive com já mandado de penhora, e o posto não tá nem acompanhando essas infrações que ele cometeu no ciclo anterior. Antes de você fazer esse comentário, eu vou fazer um comentário aqui bem proveitoso, que é a questão que a gente tem um benefício da medida reparadora de conduta em determinados itens, tá? Agora, quando eu uso essa medida reparadora de conduta, eu preciso ter o cuidado que durante 2 anos eu posso ser visitado posteriormente e essa medida reparadora de conduta ela vai deixar de valer e passa a ter a multa. E outra consideração que eu faço também na fiscalização pertinente é a questão da reincidência, gente. O Inmetro tá usando esse procedimento de reincidência de multa quando esse cliente ele já é reincidente
A primeira multa, quando o cliente ele é notificado, a primeira multa é um valor, a reincidência da segunda é um valor e a terceira reincidência é um valor. Então, fique atento na NP, que a reincidência do mesmo problema, a gente chega a ser penalizado com até 15 dias da paralisação de nossas atividades. Então, cuidado, não só de estar 100%, não. E outra coisa, a gente já está com o horário já bem comprometido. Não, pode ficar tranquilo, Carlão. Pode ficar tranquilo. Então, pronto. Então, eu vou fazer um além. Nós, da Posto Seguro, realizamos um checklist no seu posto de até 252 itens. Fique pasmo, mas antes de eu chegar nesses 252, eu faço um de 60 itens, que são esses itens que a gente procura analisar e procura caminhar de acordo com a fiscalização que está existindo no nosso segmento. E nenhum dos postos, a primeiro checklist, conseguiu atender 100%. E olha que eu faço esse checklist faz 10 anos. Primeiro checklist é a primeira visita, gente. A gente não sabe qual é o dia que o fiscal vai chegar no meu posto, não. Você que é nosso cliente sabe disso. O nosso checklist está na plataforma. Você já tem login, já tem senha. Vai lá para o checklist. Se tiver dúvida no item não conforme, tem o Beto aí na retaguarda, tem Carlão aqui, tem toda a equipe. Então, procura fazer esse checklist com a visão do fiscal, não é com a sua visão de você dizer que eu tenho sim a minha placa de preço. Você tem a sua placa de preço, mas a sua placa de preço está de acordo com o que a gente acabou de dizer? A sua placa de tributos está atualizada? Eu acho importante, o importante, Carlos, é que, diferentemente de você só pegar o checklist e você fazer a aplicação, é você ter uma pessoa que está aplicando com olhos de lince, né? com detalhe, com a experiência, e aí é totalmente diferente, gente. Aí você já tem um fiscal da ANP sem um talão de multa, é um fiscal do IMET sem um talão de multa, é um fiscal do órgão ambiental sem um talão de multa, do bombeiro sem um talão de multa, todos os órgãos fiscalizadores diagnosticando o problema, identificando qual é o valor da autuação mínima e máxima e colocando para você o conserto já de imediato. Então, isso faz uma diferença monstruosa e uma tranquilidade de você tá em casa e tá sabendo que qualquer momento que a fiscalização chegar, você está tranquilo e ciente que não vai ter problema nenhum. Então, eu estava falando das notificações, o doutor pode ajudar aí. Muitos processos tramitando e que o posto acredita que apresentou uma defesa, não é assim, doutor? Mas essa defesa muitas vezes não chegou nem ao órgão fiscalizador, e aí você pode falar melhor, que essa parte aí é jurídica, você consegue orientar aí os demais que estão aí nos assistindo. Vamos lá. A ANP, ela faz as autuações, tá? E algumas autuações, elas são feitas através de... a autuação determina a medida reparadora, como o Carlos falou. E, às vezes, a maioria delas tem alguma determinação que, se você não enviar a documentação ou não enviar a sua defesa, aquilo ali vai virar uma multa, tá? Então, normalmente, eu vou colocar aqui para você, cerca de 80% dos postos revendedores não interpretam adequadamente aquela autuação, não enviam documentação exigida naquela autuação, ou acontece muito da autuação ser dividida. Uma parte é medida reparadora, outra parte é defesa administrativa, e ninguém está fazendo essa defesa administrativa. E quando se verifica, o processo administrativo da ANP já transitou em julgado, já estabeleceu uma multa, e aquela multa já está sendo executada através da Justiça Federal, pela União, né, pela Procuradoria-Geral, e quando alguns clientes veem, aquilo ali já está com um bloqueio judicial, um bloqueio de contas no valor da multa, com juros, multa e correção. Então, normalmente eu colocaria, a gente aqui fazendo de forma superficial, eu diria que 80% a 85% das autuações que a gente pega não teve defesa, ou
a resposta foi inadequada. Então, acho muito importante a cada autuação ser feita, mesmo aquelas que você acha que é só cumprir uma ordem, você ter uma assessoria nisso para que evite a má interpretação daquela autuação e você seja penalizado de forma surpreendente no futuro. Isso é muito comum. Algo que eu queria dizer aqui também é a importância, existe um decreto, tá? Um decreto federal que regulamenta as defesas da ANP e as autuações dela, de 99, esse decreto. Ele estabelece obrigações que devem existir no auto de infração. Então, por exemplo, e é comum acontecer a inexistência de uma dessas informações que ocasionam, inclusive, a nulidade desse auto de infração. Mas, por exemplo, tem que conter a qualificação do autuado, o local, data e hora da lavratura do auto, a descrição do fato, inclusive com a norma que foi infringida, o dispositivo legal que foi infringido, as indicações de elemento de provas, e aí a gente diz que lá no auto de infração tem que dizer o que é que precisa para a pessoa fazer a defesa, o prazo de defesa que ela tem que conter as penalidades possíveis, tá? Tem que conter também a assinatura e o nome completo do fiscal da ANP que foi. Também tem que conter uma eventual advertência ao fiel depositário. Então, se é uma questão de qualidade do combustível, tem que conter dizendo que o combustível tal ficou ainda com um funcionário tal, que se obrigou a regularizar. Então, são obrigações existentes no auto de infração que, caso não as tenha, vai gerar uma nulidade. Então, é muito importante a gente aqui, que é da Porto Seguro, a gente estudou muito essa legislação e caso você, revendedor, tenha algum problema de autuação, peça um parecer, uma análise, saber se há defesa, se não há, o prazo, tudo o que é necessário para que você não seja surpreendido no futuro com a penalização por ausência por sua inércia, né? Por ausência de uma resposta, de uma tomada de decisão. E a gente faz aquele apelo simples, né, doutor? Se você foi notificado recentemente e acompanha, procura ver se o seu processo já foi concluído, se está resolvido, se as pendências foram todas atendidas, se já foi julgado, se não foi. Isso é uma consulta simples, básica. Me corrija aí, doutor, se eu estiver errado, que isso é jurídico, eu não sou muito bom de jurídico, não. Mas é bom a gente entender o que está acontecendo no nosso posto. Eu posto o revendedor, eu brinco com ingerentes, que eu faço a seguinte pergunta: meu amigo, qual é o dia que a fiscalização chega no seu posto? Aí ele diz: eu saí de casa no domingo para atender a fiscalização. É isso aí, gente. Eu digo no meu quadro de aviso da ANP que meu posto funciona 24 horas todos os dias, ou de segunda a domingo e feriados. Pronto. Eu estou convocando a fiscalização para vir até o meu posto. Então, se você ficar acompanhando, se você ficar atento ao nosso checklist que está aí disponível para os clientes, volto a dizer, nosso checklist está na plataforma, está sendo orientado por pessoas capacitadas, com conhecimento de uma visão, como o Nélio muito bem falou, de prevenção. É um fiscal sem um talão de multa. E, gente, a nossa legislação está sendo atualizada aí toda hora, a todo momento. Deixa eu só falar um detalhe. Acabou de ser atualizada ontem a portaria, a resolução 884, né, da ANP, dia 5 de setembro, sobre o LMC. Então, eu já adianto aqui a vocês que a próxima sexta-feira a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Então, estejam aqui e vocês vão ter uma visão geral de como vai ser, porque não é só a não impressão do LMC por si só. Tem muita coisa envolvida, tem muita novidade. Nós vamos nos debruçar sobre esse assunto e na sexta-feira vai ter o detalhe. E só alertando aqui
que é muito importante para não ter precipitação, essa portaria, essa resolução, ela só entra em vigor dia 3/10/2022. Então, não façam a partir de agora que vocês estão descumprindo a legislação atual. Só isso, para ninguém se preocupar. Nélio, ainda dentro desse tema, né, essa semana nós tivemos uma notícia que rodou o Brasil com fragilidade aí de determinado sistema operacional, né? E sim, muito ligado à questão do LMC, né? Houve, de fato, uma fraude, né? Uma invasão hacker em determinado sistema, mas se o posto estivesse, possivelmente, com esse controle rigoroso aí de estoque, a possibilidade disso ser minimizado talvez existisse, né? Não tenha dúvida, Marcão. É tanto que os clientes que são da Porto Seguro, que já tiveram esse tema acordado com a gente, que a gente já falou, já mencionou eles, e a gente fala da necessidade de acompanhar diariamente o LMC. Quem é cliente da Porto Seguro sabe disso. Eu bato muito nessa tecla. Meu amigo, o LMC é o coração do teu posto. Você precisa olhar com ele com bastante carinho. E é objeto de muita fiscalização. Muita fiscalização, doutor. E como é que eu vou bater um caixa sem comparar o meu LMC? Eu estou tendo perda. Opa, o que foi que eu perdi aqui, pelo amor de Deus? E novidade da 884, que ele nos responsabiliza por essa perda, tá certo? Até então, a DNC, que vai ser revogada já, que Nélio muito bem falou, que ela tem validade, essa resolução só entra em vigor a partir de 3 de outubro, mas aí a gente precisa ficar atento. Nesse caso aí, como o Marcos Vinícius bem disse, se eu acompanhasse meu LMC diariamente, eu tinha dito, opa, tem algo acontecendo na pista. Aí vamos ver. Aí, quem sabe, se no momento que eu tivesse identificado, eu não tinha inibido esse colaborador, disse, rapaz, estão buscando aqui falta, então eu vou ter cuidado, porque já eu vou ser pego aqui de surpresa. Vai dar 1 hora, a gente já passou do tempo, quero dar um abraço aqui para a Vitória, eu simplesmente ficaria o dia todo assistindo vocês, parabéns, vou dar um alô aqui para meu amigo Casião aqui, Valasque, que está dando um grande abraço para a família Porto Seguro, que nos auxilia todo dia, e já deixando aqui os parabéns aqui para o Cleverson, que está fazendo 50 anos hoje, valeu, que é o sócio dele. Vamos lá, a Gerlane aí está conosco também, valeu, o Sidney também está conosco aqui, o Paulo falando aqui da burocracia da ANP, que tem que acabar com, não sei se acabar com as agências, mas se diminuir o número de regras tão complexas, já ajuda muito, viu, Luiz? Já ajuda pra caramba. Aí tem o Roberto Meneghetti também, tá de Resende, a galera do Posto 5, o Sérgio Luiz aí, o Eduardo Marins a gente já falou. Gente, gratidão, quero a despedida de cada um de vocês e amanhã tem um podcast sensacional. Nós vamos estar com o Josué, é um contador, um professor universitário, o cara conhece muito da legislação, conhece muito de contabilidade e é imperdível amanhã, 9h30, para quem quiser pegar a luz aqui, como é que é o lucro, se é presumido, se é real, como é que é toda essa parte de organização de contábil de posto, é amanhã às 9h45 aqui conosco. Vamos lá, agora fazer o inverso aqui, primeiro o doutor Tiago, depois Marcos e, por fim, Carlos Alberto nas despedidas finais aí. Um abraço. Abraço a todos aí, obrigado aí pela presença de quem viu a live aí hoje, e deixar aqui o recado de que a Porto Seguro hoje, eu posso dar assim, a certeza de que é uma empresa preparada 100% para essas notificações, esses casos envolvendo a ANP e os outros órgãos fiscalizatórios e regulatórios aí. Então, caso você tenha dúvida, entre em contato conosco, o Marcos Vinícius no final vai deixar os contatos, entre em contato conosco, tire sua dúvida, se for o caso de possível contratação, nos contrate, mas não deixe. E aqui o nosso objetivo é sempre aprimorar e qualificar o revendedor, mas não fique e não deixe seu posto ser surpreendido com a penalização futura ou com, eventualmente, um bloqueio judicial e está respondendo isso com juros e multas, que daria muito mais do que pagar uma assessoria, uma consultoria. Tá? Abraço a todos.
Exatamente, Iago. Nos colocamos aqui à disposição, sem compromisso, para tirar suas dúvidas, orientá-los, e quem tiver interesse aí de nos contratar e fazer esse contato, nós estamos disponíveis nas nossas redes sociais, e nosso telefone de contato aqui comercial é o DDD 84 99623 2252, 99623 2252. Meu número também é disponível aí para vocês, o do Nélio. E obrigado, Nélio. É muito... Passa o site aí. O site é importante, que ele já entra lá e você já pode até fazer adesão direto no site lá. Isso. www.postoseguro.com, www.postoseguro.com. E muita informação, né, Nélio? Acho que aqui cabe outro dia aí sobre essas notificações. Um abraço a todos. Cabe, com certeza. A parte operacional, ela é bem complexa e, assim, a gente, quando eu digo que os primeiros checklists não se atendem, é os primeiros, tá? Eu, inclusive, parabenizo o revendedor que está aqui, que teve várias fiscalizações esse ano também. Inclusive, eu vou citar nome, eu não deixo sem nome, não. É Sidney, do Posto Pinheiro Boys, que diz assim: Carlão, rapaz, o pessoal da NP teve lá, rapaz, foi bom demais, foi. Então, parabéns para você que recebe a visita, parabéns para você que tem conhecimento, que bota em prática o nosso checklist. Isso quer dizer que o checklist que Sidney usa é da Posto Seguro, sim, é prata da casa, é onde a gente faz por onde, não só orientar, mas convocar você que ainda não é cliente da Posto Seguro, conheça um pouco do nosso serviço. Entra no site, procura ver o que é que tem de melhor. Possa ser que você seja 100% na parte operacional. Procura ver o teu jurídico aí, como é que anda teus processos, como é que anda sua documentação. Procura analisar o teu financeiro, se realmente a conta que está sendo apresentada é o que você realmente tem na conta do banco. Faça parte do nosso comercial, procura ter um contato da parte comercial. Enfim, pessoal, eu convido a você, porque ainda não é cliente da Posto Seguro, para ser nosso cliente, empresa séria, com profissionais com credibilidade, compromisso de fazer sempre o melhor para você. Um grande abraço e sextou, viu? Quem não fez, procura fazer, que mais tarde tem que fazer o trabalho. Valeu, tchau, tchau, até amanhã. Na palma da mão, na palma da mão, agora é que tem que ser. Nortear a direção, caminho pra você. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Resultado e decisão, melhor pra você. Buscar eficiência e o melhor pra crescer. Ver a qualidade, o resultado valer. Juntos nós podemos fazer. Nortear pra você. Associe-se ao nortearpetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear